Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Vamos começar nossa disciplina de fitossanidade, a parte de fitopatologia, continuar com as doenças de plantas, e o assunto de hoje vai ser etiologia. Vamos entender um pouco sobre esse assunto. Acompanhe. Vamos iniciar nossa videoaula se perguntando o que é uma planta sadia. É aquela que tem uma habilidade de desempenhar sua função fisiológica em níveis aceitáveis e consistentes, vamos dizer assim, empregando todo o seu potencial genético. Vou citar aqui para vocês algumas funções fisiológicas normais numa planta saudável. Uma divisão celular, como a diferenciação também e o desenvolvimento de tecidos embrionários, a biologia do desenvolvimento. No caso, a diferenciação celular, para quem não sabe, da biologia, é um processo no qual as células vivas, elas se especializam, gerando uma diversidade celular capaz de realizar determinadas funções. Mas apesar dessas células serem diferenciadas, elas mantêm o mesmo código genético da primeira célula, que é o zigoto, tá? Como também absorção e transporte de água e nutrientes do solo, isso é uma função fisiológica da planta sadia, a fotossíntese e translocação de fotossintáticos de forma adequada, a utilização e a armazenagem de fotossintáticos também, para a fotossíntese e a produção de carboidratos, a reprodução, a parte da inflorescência, da produção de flores, a produção de frutos, de grãos, como também a armazenagem de reservas durante o período de dormência e reprodução. Tudo isso são funções, todas essas são funções fisiológicas de uma planta sadia. A gente já definiu o que é uma planta sadia, mas também temos que saber o que é uma doença na fitopatologia. É um mau funcionamento causado por alguma irritação contínua e qualquer distúrbio ocasionado por um patógeno, seja ele um fungo, uma bactéria, um vírus ou um nematóide, ou por fatores ambientais, podem ser altas temperaturas, altas umidades, também incidência solar, fatores ambientais, os quais interferem o crescimento, a translocação ou a utilização dos nutrientes dessas plantas. Então, a doença, lembrando aqui que ela não é o patógeno. Os patógenos são os agentes que causam a doença, tá bom? Os patógenos, fungos, bactérias, vírus, nematóides, viroides, eles são agentes bióticos que causam a doença. Então, a doença não é o patógeno. Que fique bem claro isso para vocês. Ainda falando sobre o que é uma doença, a gente tem que entender também que a doença ela não é uma injúria, e sim é o resultado do dano momentâneo, tá? Então, a injúria resulta de um dano momentâneo daquele momento. A doença, ela não é injúria. Quero que vocês entendam que a injúria, ela é um resultado de um dano momentâneo, tá? E para que ocorra a doença, tem a expressão da doença, a gente tem que ter um processo resultante da interação de dois organismos, seja ele o hospedeiro, que é a planta, o agente fitopatogênico, que é o fungo, a bactéria, o vírus, e o ambiente também, constituído o clássico triângulo da doença. Isso aqui é o clássico triângulo da doença, que tem os três vértices, que são o agente fitopatogênico, no caso, ele tem uma alta infecciosidade e alta abundância. Quando tem muito fungo, por exemplo, muita bactéria, ele é bem virulento, que seja o vírus, e a planta ela é bem suscetível, essas condições favorecem a suscetibilidade à doença, ela é sensível àquele patógeno, e o ambiente é favorável ao patógeno, ocorre então a doença. Então, esse aqui é o triângulo da doença, que tem os três vértices: o patógeno, o hospedeiro, que é a planta, e o ambiente. Eu falei que o assunto de hoje seria a etiologia, mas o que é essa etiologia? Na fitopatologia, corresponde à parte que estuda as causas das doenças das plantas e tem também como objetivo o estabelecimento de medidas corretas de controle. Então, é uma palavra de origem grega, etia, que significa causa, e logos, estudo. Então, estudo das causas das doenças. A etiologia, como a gente está vendo aqui, vai estudar as causas da doença, como que as doenças elas são causadas.
E aí, gente, a gente vai falar sobre alguns tipos de doenças. Elas podem ser bióticas, causadas por algum organismo fitopatogênico, algum organismo vivo, bio, né? Vida, e abiótica, que não tem vida. Pode ser os fatores climáticos, fatores edáficos, umidade, ou também aplicação de herbicidas, e por aí vai. Mas, no caso dos fatores climáticos, a gente pode citar a temperatura, com variações térmicas intensas, pode ser extremo de calor ou de frio, ocasionando escaldadura e necrose. A umidade também pode vir em excesso ou deficiência hídrica, causando assim uma doença na planta. Lembrando que são doenças abióticas, não são causadas por fungos, bactérias, vírus e nematóides. E também a luz, que é a intensidade e duração fotoperíodo, também podem causar essas doenças nas plantas, os fatores climáticos. Vamos começar a falar sobre as doenças abióticas, né? Que são causadas por agentes que não têm vida. No caso aqui, a temperatura baixa, por exemplo, ela vai formar cristais de gelo e vai fazer com isso aqui, ó, com a mandioca. Vai ficar amarelada, vai causar essa espécie de doença abiótica. E aí vai ter problema de fazer a fotossíntese e formar os carboidratos para a planta crescer de forma adequada e produzir também de forma adequada. E aí, no caso, também tem a orquídea, que está passando pelo frio, ela fica com esse aspecto, com esse sintoma, muito difícil de ser comercializada, e a orquídea já é caro, né? A orquídea já é cara, então se vir passar por essa temperatura baixa, esses cristais de gelo, a formação vai ter problema na comercialização e no aspecto da orquídea. O mamoeiro também, ele passando pelo frio aqui, se ele tiver você cultivando e tiver algum frio, ele fica desse jeito aqui, amarelado. Pode até, você pensa que é até alguma falta de nutriente ou alguma doença causada por algum vírus, mas não. Isso aqui é um frio, uma temperatura baixa e é uma doença abiótica. Ainda falando sobre as temperaturas baixas, a gente pode ver também o melão da variedade pele de sapo. Parece uma pele de sapo mesmo, como o nome já diz. Não sei se vocês já comeram ou já viram. Ele, numa temperatura entre 7 e 10 graus, ele fica desse jeito aqui, como se fosse necrosado com esses pontos pretos. Isso aqui para comercialização é bem difícil, até para a gente comer também. E for comprar no supermercado, a gente não compra um fruto desse, né? Além disso, tem um amolecimento interno e a fermentação. Isso aqui para comer também fica bem complicado. Pode até dar uma bela dor de barriga, né? E aí, isso aqui a gente não consegue comer. O melão, ele é cultivado em altas temperaturas, acima de 30 graus. Então, se ele passar por alguma mudança climática, com baixas temperaturas, acontece isso daí. Mas a gente sabe que o melão ele é mais cultivado nos ambientes mais quentes, no Rio Grande do Norte, no Ceará, e por isso não tem problema com baixas temperaturas, que são as doenças abióticas causadas aqui no melão. Vamos falar um pouquinho sobre a temperatura alta, que é a nossa realidade aqui no Piauí. O velho BR-Elbró, né? Que a gente está passando. Tá quente, viu, pessoal? Então, ó, o ombro amarelo aqui do tomate, que é causado pelo sol, ele fica com esse aspecto aqui meio amarelado. E aí, pode vir também a ter problema na comercialização. Aqui é o excesso de radiação solar, muita radiação, muita temperatura. Aqui também na maçã, a queimadura de sol na maçã, aqui logo no pezinho, né? Perto do caulezinho. E a queimadura de sol também no pimentão. Isso aqui, para a gente realmente comprar em qualquer lugar, a gente não vai escolher. E o produtor vai ter prejuízo na hora de comercializar isso aqui. Bem complicado mesmo. E lembrando que é uma doença abiótica, não é causada por nenhum organismo vivo, né? Fungo, bactéria, vírus. É uma doença realmente de fator climático. Temos também a falta de umidade, que é uma doença abiótica bem conhecida. A velha falta d'água. Não está irrigando, não está molhando a plantinha, está com a deficiência hídrica no cafeeiro, no café aqui, ó, por exemplo, a folha ela fica seca, ela fica meio necrosada nas pontas, nas margens, e isso aqui não vai fazer fotossíntese, a planta pode vir a morrer e
não faz a fotossíntese, não produz então esses fotoassimilados, não cresce, não produz nada, o fruto. Fica bem complicado essa falta de umidade, falta d'água. Aqui também, ó, a planta ela fica murcha, ela não consegue realmente translocar esses nutrientes, essa água, por conta da seca. Aqui no melão, a deficiência hídrica seguida de um excesso de água. Então, ficou muito tempo sem irrigar, por exemplo, muito tempo sem chuva. E aí o produtor viu que estava perdendo, acabou colocando muita água, excesso de água, e aí veio essa rachadura aqui. Então, um problema de falta d'água também no meloeiro. E aqui também no tomate, as manchas de chuva. Essas manchinhas aqui também são sintomas que a gente pode visualizar de falta de água, de falta de umidade, doenças abióticas. Já o excesso de umidade, ele causa uma murcha d'água ou por asfixia em tomateiro. Então, a planta ela fica murcha porque ela fica, como tem muita umidade, muita água, a raiz ela não consegue respirar, não consegue levar os seus nutrientes, a sua água, para a parte aérea da planta. E aí a planta ela fica murcha desse jeito aqui e ela não consegue se desenvolver direito, então não produz, né? O tomate fica desse jeito. Então, é uma doença abiótica causada por muita água, excesso de água. Já aqui, nessa figura, tá tendo um colapso da medula do caule, do tomateiro. Então, aqui, ó, quebrou esse caule por conta desse excesso de água. Então, não passa nutriente aqui pelo xilema floema, pelos vasos condutores, e eles não vão ser translocados para a parte aérea também, podendo vir a planta a ficar bem murcha, secar e vir a morte, tá? Então, são doenças também abióticas causadas pelo excesso de umidade. Tanto a falta de umidade, a seca, pode vir a causar a doença, como também a uma grande quantidade de água no solo. Além da umidade e da temperatura, temos também a luz, que influencia muito, que pode vir a causar uma doença na planta, no caso, o estiolamento, que é a falta de luz. A planta ela pode ficar estiolada desse jeito aqui, ó, o caulezinho. Pode ficar estiolada. Por que ela tá desse jeito? Porque ela tá procurando luz, ela não tá conseguindo luz. Geralmente acontece quando você coloca plantas em lugares sombreados, que não tenha luz. Aí ela fica procurando, é que nem o girassol, né? Fica indo em direção à luz. E aí ela fica crescendo demais, esse caule, e faz o quê? Tomba, né? E aí ela morre, ela não consegue sobreviver. Eu não sei se vocês acompanharam o plantio lá do melão, que a gente produziu umas mudas de melão, e eu acabei colocando na quadra por um tempo, para proteger as plantas, e não tinha muita luz pegando ali nas escadas, né? E o que aconteceu? As plantas, as mudinhas do melão ficou desse jeito, estiolando. E aí tiveram algumas que aconteceram o quê? Caíram, né? Meio que despencaram e ficaram desse jeito por conta do estiolamento, procurando a luz. Então, a luz também é uma doença abiótica que pode influenciar e causar uma doença bem séria na planta. Então, é isso, pessoal. Hoje só vai ser realmente uma videoaula e na próxima postagem a gente continua falando sobre a etiologia, que é o estudo da causa das doenças de plantas. A gente fala um pouco sobre os fatores climáticos, né, que influenciam, que causam as doenças nas plantas, que é a temperatura, a umidade e também a luz, a radiação solar, que podem influenciar realmente nesse crescimento da planta, tá bom? Qualquer coisa, eu tô no Classroom, nos grupos de WhatsApp, e bons estudos a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Tchau!